Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15 ao 25. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 15 ao 25. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 50 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras não 50, mas 5 palavras, com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso, nós clamamos ao Senhor que nos socorra nas nossas necessidades, compreendermos a Tua palavra e assim aplicarmos ao nosso próprio coração como igreja, trazendo edificação para o corpo de Cristo e glória ao Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Eu não gosto, irmãos, os irmãos conhecem desde há 11 anos como pregador aqui nesse púlpito. Não lembro o dia de eu ter contado uma história com o objetivo de fazer piada ou mesmo algum tipo de graça com algum tipo de religião ou mesmo com irmãos que pensam diferente da gente. Não é muito do meu tipo de... Eu não acredito que seja esse o modelo de pregação. Nós perdemos irmãos e perdemos pessoas de serem mais convencidas dessa verdade se nós tratarmos com respeito, não é? Até mesmo as pessoas que pensam diferente de nós. Nesse sentido, a história que eu vou contar, ela não tem por intenção alguma, apesar de parecer engraçada, ela não tem nenhuma intenção de ser jocosa ou criar desrespeito a quem pensa de outra forma, mas apenas para que você entenda como que funciona, resumindo tudo que Paulo está dizendo nesse texto aqui. Certa vez eu fui pregar numa igreja na região de Paulo Afonso. Ali tem algumas cidades, região muito rica em águas, né? E tem hidrelétricas ali. E eu fui pregar numa das cidades daquela região. Então eu fiquei hospedado na casa de uma família e nesse momento a esposa então do presbítero daquela igreja me disse que o marido havia ido a um culto pentecostal porque ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande e ele estava realmente em crise financeira, uma fase terrível da empresa. E ele foi pedir ajuda a Deus e então chegou um profeta na cidade, ele foi até esse local. E ele conta que naquele contexto, não é, o profeta chegou a ele
selecionou ele dentre a multidão que estava ali e começou então a contar para ele o que se passava com a vida dele. E ele ficou atônito com aquilo, não é? E ele então ouve a seguinte palavra daquele determinado indivíduo que se chama profeta: agora o Senhor tem uma palavra do que você deve fazer para sair do problema que você se encontra. E no momento, ele entendeu tudo o que ele falou até esse momento. No momento que ele disse que Deus ia falar com ele, ele fala numa língua que ninguém conseguia entender. Ele disse: a solução é... E ele passa a falar em línguas. Ninguém entende, ninguém interpreta. Ele volta para casa. Chega em casa, a mulher diz: e aí, o que aconteceu? Aconteceu isso que acabei de narrar. E a solução? A solução é que, segundo o profeta, foi dada a solução, mas ninguém entendeu, porque foi falado numa língua que ninguém conseguiu compreender. Isso é exatamente isso que acontece e o que Paulo está descrevendo aqui. Só que ali não é um caso da pregação do Evangelho, é um caso ainda mais grave. Eu não vou nem entrar no mérito, não é? Um presbítero ir para um lugar assim, isso carecia de mais investigação e até mesmo, talvez até disciplina para um presbítero de uma igreja presbiteriana que tivesse tal comportamento. Mas não é esse o mérito, não quero entrar nesse ponto aqui. O grande mérito nosso aqui, o nosso entendimento é impossível você saber o que deve fazer se você não compreende o que está sendo dito. Eu não tenho como dizer amém, porque toda a problemática com o entendimento e o que Paulo está focando é para que haja edificação. Esse é um foco repetitivo de Paulo, para que agora, e nos versos 26 ao 40, ele elabore sobre a organização do culto, porque senão nós não poderemos adorar a Deus se não houver compreensão do que está acontecendo. É tão claro isso que no final do verso, o último verso 25, não é? Onde Paulo conclui toda essa lógica de argumento, ele diz assim, no 25, Paulo afirma: tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, eles vão adorar a Deus, eles vão exaltar ao Senhor. Se eles compreenderem o que está sendo dito, haverá adoração. Se eles não compreenderem, eles vão dizer que vocês são loucos. É o que ele disse no verso 23. Ele diz assim: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Entende? E de um lado produzirá um péssimo testemunho para a igreja, dizendo: vocês são como loucos, e por outro lado levará a igreja à adoração. O coração vai ser afetado, a mente vai ser afetada, e eles vão se curvar para adorar o Senhor. Esse é o propósito de toda a comunicação. É aqui exatamente que Paulo passa a nos instruir. Qual o argumento que ele utiliza para chegar nesse ponto central, no final do versículo, irmãos, 25, e nas duas seções, do 23 ao 25? Como é que ele nos conduz a isso? Lembre-se que no verso 14, que foi o último verso que nós lemos na pregação de domingo passado, o apóstolo Paulo então diz assim no verso 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E esse é um texto confuso, porque parece que Paulo está dizendo: ora, eu oro em espírito, então parece que há alguma edificação nisso, mas a minha mente, o meu entendimento, ele fica infrutífero. E veja, Paulo não compreendia o que ele estava falando então, e como é que ele era edificado. E a tese paulina é exatamente oposta. Não há como ter edificação se não houver entendimento. É por isso que ele está levando para o final do texto, dizendo: olha, se eles não compreenderem o que está sendo falado, não há edificação. Eles não vão adorar a Deus, eles vão dizer que vocês são loucos. Como é então que ele vai ser edificado se ele não entende? Aí ele vai no verso 15, que é o nosso foco, lançar luz sobre isso. Ele diz assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente,
E aí ele volta a tocar no tema espírito e mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Você entende que o entendimento para o apóstolo Paulo não é entendimento dele. O entendimento é infrutífero, ele diz no verso 14. O que é infrutífero? O indouto não vai dar ações de graça. Eu oro em espírito, isto é, o espírito opera em mim, e eu estou falando no espírito, mas o outro não entende. Então a mente continua sem dar frutos. Eles não vão compreender o que está sendo dito. Paulo não proíbe nesse texto o orar ou o cantar, como ele está descrevendo. Eles eram inspirados, lembre-se, irmãos, é importante tocar nessa tecla, ainda havia o dom de língua, porque era profecia. Lembre-se que a profecia era igual ao dom de línguas, em que aspecto? Quando havia intérprete. Se não houvesse intérprete, o dom de língua não tinha sentido nenhum. Por que era igual à profecia? Porque era revelacional. Porque era revelacional. Ele não proíbe orar nem cantar, porque eles estavam inspirados, e esse era o propósito, claramente, que o texto nos ensina, não é? Mas ele diz o seguinte: é necessário que vocês sejam compreendidos por outros, para que os outros possam se juntar a vocês. Um comentarista disse, aplicando esse texto, afirmou: o culto público deveria ser realizado com o objetivo de ser compreensível, entendido. Vocês já foram em alguma igreja, irmãos, onde está todo mundo falando em línguas e ninguém entendendo nada? Primeiro, partindo do pressuposto nosso, bíblico, isso não existe mais hoje, mas imagina essa prática na igreja hoje. E isso significa que as pessoas, elas saem de lá edificadas sem terem compreendido nada. Aí você diz assim: hoje o culto foi poderoso, mas o que foi dito? Eu não sei. É uma edificação sem entendimento. Como eu posso ser edificado se eu não compreendo? Paulo passa a partir do verso 16 a mostrar com vários argumentos a razão pela qual isso não pode acontecer. Primeiro, no verso 16, ele vai mostrar que o indouto não poderia dizer amém às orações, ou não poderia dar ações de graças, irmãos. Veja, como eu posso dizer amém, como eu posso dar ações de graças no culto, se não há entendimento. O foco é como eu respondo à adoração, se não há compreensão. Se não há compreensão, eu não posso dizer amém, nem dar ações de graça. Você imagina agradecer a Deus. Porque se você for lembrar do que aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito veio sobre a igreja e falava em línguas, uma coisa era inequívoca: eles passaram a falar as maravilhas da obra de Cristo. E o que foi que aconteceu com aquelas pessoas? Conversão. Mais de 3.000 pessoas foram salvas. Veja, o dom de línguas resultou numa pregação poderosa que levou as pessoas à conversão. Eles disseram: Cristo é o Senhor. Nós vamos dar graças a Deus pelo que Ele fez por nós. Nós vamos dizer amém. Então, por que no movimento pentecostal comumente se ora dessa maneira nos cultos públicos, de maneira que ninguém entende o que se está falando? Porque há um equívoco quanto à interpretação do que diz lá em Atos. Primeiro, basicamente o termo unânime. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes em oração. A palavra unânime não significa que todo mundo ora ao mesmo tempo. Unânime significa que um ora e todos confirmam, amém, ações de graça, graças a Deus. Veja, há uma declaração. Por que a gente diz amém? Porque a gente compreendeu. Se não há como compreender, não há amém nem ações de graça. É o que Paulo está dizendo no verso 16.
No meio pentecostal você vai encontrar as pessoas orando em línguas, uma junto com a outra, e sem entendimento. Eles dizem, essa oração é unânime. Unânime não é orar todo mundo junto. É um orar e todos os outros confirmarem. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Chega um determinado lugar, o lugar em que o indulto está presente, o corpo está reunido para adorar o Senhor, e tem tantas pessoas sem conhecimento nessas assembleias. Como os indultos vão dizer amém, se o que está sendo dito é numa língua que eles não conhecem? Como eles vão dizer que eles consentem com aquilo ou que eles concorrem com aquilo? O que significa amém? Assim seja. Assim seja é uma declaração de entendimento, de raciocínio, de lógica. Eu compreendi e eu estou dizendo assim seja. Você imagina se as pessoas estão falando coisas malignas no culto e eu estou dizendo amém? É por isso que eu preciso compreender o que está sendo dito no culto. Nós vamos nos juntar na confissão, nós vamos poder confessar os nossos pecados juntamente com quem ora, nós vamos reconhecer e dizer que Deus é esse, é o nosso Deus que fez tudo isso, é o Deus das misericórdias, é o Deus do favor. Então nós vamos dizer amém. Eu posso dizer amém internamente, externamente. Eu preciso testificar com os meus lábios de que aquilo que eu estou ouvindo é a verdade. O que eu estou dizendo é exatamente a verdade. Não pode haver, irmãos, nenhuma concorrência nas orações, nenhum assentimento, nenhuma declaração de convicção em nenhuma oração que não pode e que não foi compreendida. Lembre-se que Paulo aqui não está falando de devoção pessoal, particular, ele está falando de devoção pública. A intenção das devoções públicas, irmãos, ela é completamente destruída se ela for realizada numa língua que ninguém conhece. O culto é completamente destruído. Você entende? Dentro do sistema romano, do romanismo, as missas em latim, que as pessoas não compreendem o que está sendo dito. Quando o padre de costas para o público reza a missa em latim, porque não havia preocupação com o entendimento, por isso não havia edificação. Então, como é que Paulo vai agora reforçar ainda mais esse argumento? Ele vai dar agora o seu próprio exemplo. O que é que Paulo vai dizer, irmãos? Ele vai mostrar a grande impressão que existe no que diz respeito a isso. Veja, eu não estou atrás de nenhum de vocês. Ele vai dizer, olha, irmãos, se o problema é falar em línguas, eu não sou pior do que ninguém. Verso 18, eu dou graças a meu Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Veja, eu não falo apenas mais do que uma única pessoa, não, eu falo mais do que todos vocês conjugados, Paulo diz. Eu não estou reclamando disso porque eu invejo o dom de vocês. Eu não estou depreciando o dom de vocês, não. Paulo não está dizendo, irmãos, eu não estou aqui combatendo isso porque eu estou com inveja de vocês, ou porque eu tenho problema pessoal com esse dom, não. Porque eu mesmo falo mais do que todos vocês. Paulo vai quebrar aqui um espírito muito sério, irmãos, o espírito da inveja, que é tão comum no mundo. Paulo vai mostrar que ele quer se guardar contra alguém imaginar que ele está falando isso por outro propósito que não seja o mais santo. Levar o conhecimento da obra de Cristo para que quem escute diga amém
E graças a Deus. E Paulo ao mesmo tempo está dizendo, não há espaço para vocês invejarem também. Preste bem atenção nisso, irmãos, esse é um princípio paulino tão belo como pastor. Quando você estiver combatendo um erro, mesmo naquilo que é correto, mas com mau uso daquilo que é correto, levando ao pecado, e você vai combater isso, procure não mostrar de forma alguma que essa reclamação procede de um espírito amargurado ou de um espírito invejoso. Combata isso no teu próprio coração, para que quando você reclamar, você se opor a isso, não seja fruto de um espírito rancoroso. Paulo não poderia ser censurado pela reclamação. Ele não poderia cair sobre ele nenhuma suspeita nos seus argumentos. Eu falo mais línguas do que todos vocês. Então não é essa a razão da minha queixa. Sabe por quê? Eu preferia falar 5 palavras com entendimento. Entende de novo a palavra entendimento. O espírito se alimenta, mas a mente fica infrutífera. Falar com entendimento. O que é falar com entendimento, irmãos? Entende o que está no verso 14, que alguém pode imaginar que falar em línguas é quando só você é edificado, mas ninguém é edificado. Isso não pode, porque isso é algo que Paulo diz, não se deve fazer. Ele fala entendimento para aplicar à igreja. Preste atenção, veja o que ele vai dizer. Eu prefiro falar 5 palavras com entendimento. Isto é, eu prefiro ser entendido, eu prefiro instruir, eu prefiro edificar os outros, do que 10.000 palavras numa língua desconhecida. Porque o meu propósito não é mostrar o quanto de dom eu tenho, mas o propósito do dom é levar o conhecimento de Cristo, a edificação do corpo de Cristo. Ele não está querendo se valorizar acima dos outros, em hipótese alguma. Falar 5 palavras compreensíveis para ele era melhor, porque beneficia os outros. Falar 10.000 vai beneficiar apenas a mim mesmo, e 5 beneficiará os outros. Eu prefiro 5 para falar com os outros. Um verdadeiro cristão, um ministro da palavra, alguém que tem um dom, irmãos, um verdadeiro ministro da palavra, ele vai ser valorizado e vai valorizar muito mais o bem espiritual para a alma dos homens do que os grandes aplausos e as recomendações acerca da sua conduta e da sua vida. Ele preferirá a edificação da igreja do que a glória ao seu próprio nome. Essa é a linguagem de Paulo. Essa é a nobreza de espírito do apóstolo Paulo. Isso mostra que ele é servo de Cristo e não vassalo e não escravo da sua vaidade e da sua soberba. Como servo de Cristo, eu procuro falar apenas aquilo que levará ao conhecimento de Cristo. E ele acrescenta outro argumento no verso 20. Entenda, irmãos, que o apegar-se, ou apaixonar-se, ou amar esse tipo de dom, na realidade revelava uma clara indicação da imaturidade do julgamento deles. É o que vai dizer no verso 20. Quando vocês buscam isso, vocês revelam na realidade a imaturidade de vocês. É interessante, não é, irmãos? Como que ele diz, irmãos, não sejam como crianças no entendimento, na malícia sejam como crianças, mas no entendimento não sejam como crianças.
Paulo vai dar uma dupla repreensão à igreja, combatendo a soberba por causa dos dons e a arrogância que eles tinham de um para com os outros, e ao mesmo tempo as confusões procedentes delas. Preste bem atenção nisso. Ele diz: ora, quando vocês são como meninos no entendimento, vocês deveriam ser meninos na malícia, não no entendimento. Vocês deveriam agir como gente madura, não como criança. Quando eu era menino, lembra do capítulo 3, eu falava como menino, depois que deixei de ser menino, deixei das coisas próprias de menino. Deixem de ser crianças, busquem aquilo que edifica, não aquilo que glorifica a vocês mesmos. Lembre-se dos seus filhos, como tudo é para eles, tudo se volta para eles, tudo que eles querem é para eles, o brinquedo não divide, você tem que lutar para que eles façam isso. Mas como meninos, parem de viver para vocês mesmos, busquem servir. É por isso que o amor é mais importante, porque é o que me faz viver para fora, para Deus e para o próximo. Para Deus e para o próximo. Cristãos, irmãos em Cristo, nós deveríamos ser inofensivos como crianças, livres de malícia, mas nós deveríamos ter sabedoria e conhecimento que é próprio da maturidade. Não seja, irmãos, sem habilidade nas palavras da justiça, seja sem habilidade no engano, não seja hábil no engano, seja hábil nas palavras de justiça. Que Paulo passa agora a mostrar para a igreja de Corinto, depois de quebrar a soberba deles, falando que quando eles buscam falar em línguas sem entendimento, eles não visam a glória de Deus, o culto a Deus, o amém, as ações de graça, eles buscam mais a glória pessoal. Agora ele vai para um outro argumento, que é a última seção do 21 ao 25, onde ele vai dizer: o ponto em tela é que o dom de língua, na realidade, é um sinal para os incrédulos, não para a igreja. Em outras palavras, melhor dizendo, é um sinal de que Deus rejeitou Israel. É um sinal que Deus rejeitou Israel. Os incrédulos não vão entender, mas eles deveriam entender isso, o que está no verso 21 em diante. Preste bem atenção, volte comigo, irmãos, mais uma vez, no versículo 21 do capítulo 14, diz assim a palavra de Deus: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O que é que Paulo está falando aqui, irmãos? Nós já citamos isso no primeiro sermão, ventilamos o assunto rapidamente, em termos de perspectiva geral, mas veja o que acontece exatamente nesse texto. Paulo está citando o texto de Isaías, no capítulo 28, verso 11 e 12. Queria que você voltasse comigo nesse texto, por favor, sem desmarcar o texto de 1 Coríntios 14, abra comigo o texto de Isaías, mais uma vez, 28, verso 11 e 12. Preste atenção nas palavras do profeta, irmãos. Isaías 28, verso 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério
mas não quiseram ouvir, Lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O que Paulo está afirmando é que línguas constituem, irmãos, um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. O que é isso que Paulo quer dizer? Charles Hodge faz uma excelente análise desse texto. Ele vai dizer, e eu só resumo as palavras dele, ele diz assim: não pense que Paulo está dizendo que o dom de língua é maldição, e que não é verdade, tanto é que Paulo vai dizer que deve falar em línguas desde que haja intérprete nesse contexto. Mas o que ele está falando aqui é um sinal para quem? O contexto que está sendo, se você ler Isaías 28, você vai ver que o contexto ali é claro, fala da rejeição do pacto, em razão da imaturidade, das disposições comportamentais do seu povo. Deus falará numa pronúncia que não será bem-vinda, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Lembra, língua estranha é que não é o hebraico, é uma língua estrangeira. Lembra que não é língua estranha no sentido de língua de anjos, língua estranha. Aqui, como em outra parte, irmãos, o ouvir línguas estranhas é um sinal do juízo prometido por Deus ao seu povo pactual. Isaías não é a primeira vez que se utiliza esse tipo de linguagem. Não é a primeira vez na Bíblia que fala isso. Lá em Deuteronômio, nós vamos ouvir isso já. Em Deuteronômio, no capítulo 28, por favor, Deuteronômio capítulo 28, verso 49. Preste bem atenção nas palavras de Moisés aqui. 28, verso 49. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo que línguas era um sinal claro de que Deus havia rejeitado a nação de Israel, e agora, pactualmente, se falaria outras línguas, não apenas a língua hebraica, mas falaria outras línguas. Ora, isso não fica apenas entre Deuteronômio e Isaías, isso também é falado pelo profeta Jeremias, no capítulo 5, por favor, Jeremias capítulo 5, versículo 15, preste atenção como essa é uma verdade conhecida. 5,15 diz assim o texto: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. Vê que coisa, irmãos, vocês estão falando para as pessoas não entenderem. Se o propósito do dom era mostrar nesse contexto que Israel estava sendo reprovado pelo Senhor. O reino de Deus está sendo tirado deles e dado a um povo que produzirá fruto apropriado. O universalismo do Pentecostes, irmãos, do Pentecostes também tem seu lado escuro. Israel começou a experimentar o endurecimento parcial, até que a plenitude dos gentios seja introduzida. Eles são endurecidos. O Senhor declara, citando agora essas duas passagens de Isaías, 2 versos, que o dom de línguas tem um caráter de julgamento, literalmente de julgamento. Matthew Henry, comentando esse texto, diz
O significado desta visão é que há uma evidência, não é, de que um povo de fato foi abandonado por Deus. Quando eles são entregues a esse tipo de instrução. Que instrução? Que eles não conseguem compreender numa língua estrangeira. É como se Deus tivesse abandonado. Eu vou falar e vocês não vão entender. Que coisa, então as pessoas querem falar em línguas para que os outros não entendam? Se isso acontecer, irmãos, é como se alguém fosse entregue à maldição. Deus estivesse entregando alguém, dizendo: eu vou falar e você não vai compreender. E Paulo então implica no seu discurso, ainda citando Matthew Henry: você não deve se apegar, diz ele, aos símbolos do desprazer divino. Paulo está dizendo à igreja: por que vocês se apegam a esse dom, se ele é um sinal do desprazer divino? É um sinal do desprazer divino. Deus não tem, irmãos, nenhuma graça e nenhuma manifestação graciosa no que diz respeito àqueles que são deixados meramente a esse tipo de instrução e ensinados em linguagem que eles não podem entender. Eu disse isso ontem, no domingo passado, como os missionários se esforçam tanto. Irmãos, eles fazem cursos de linguística, eles aprendem uma outra língua, porque eles vão a um lugar que nunca se ouviu falar de Cristo na língua deles. Na língua deles. São sinais para os incrédulos, não para os crentes. Porque, irmãos, a conversão, ela se dá pela instrução feita pela linguagem correta que leva o indivíduo à compreensão do Evangelho. Literalmente, a compreensão do Evangelho. Os dons podem ser usados corretamente. Podem ser usados corretamente. E é próprio saber qual o fim que esses dons foram intencionados e para que servem. Para a conversão dos infiéis. Os apóstolos, irmãos, deram a profecia. Porque a profecia levaria ao conhecimento de Cristo. E o dom de língua que tivesse intérprete naquele contexto levaria ao conhecimento de Cristo. Não há nenhuma vantagem para a assembleia reunida, irmãos, se não houver convicção da verdade, se não houver arrependimento, se não houver ações de graça, se não houver edificação. Como pode haver adoração? Os incrédulos vão entrar na assembleia e vão dizer: vocês são como loucos. E quando a palavra está sendo exposta e o Espírito os convence, eles vão adorar o Senhor. Eles vão ser salvos. Imagina todo mundo reunido em assembleia, num culto público, o ministro está ali, a igreja reunida, e começamos a falar de maneira que ninguém entende. E os incrédulos passam a entrar na igreja. Eles olham para a igreja e dizem: loucos, isso são fanáticos.
É assim que eles conduzem a adoração. Ninguém entende o que está acontecendo. A religião cristã, irmãos, é uma religião sóbria, racional em si mesma, e não deveria ser pelo ministro e nem por aqueles que proclamam a palavra, não deveriam parecer para as pessoas sem sentido e como se fossem coisas loucas. Podem nos chamar de loucos por aquilo que cremos, não porque não se compreende o que está sendo pregado. Isso desgraça a verdadeira religião e torna o caráter dela ferido, irmãos, quando fazemos qualquer coisa onde não há compreensão da palavra no nosso meio. Compreensão da palavra no nosso meio. Os 2 últimos versos, concluindo o texto, revelam exatamente isso, como o apóstolo Paulo coloca aqui. Se nós conhecermos, veja o verso 24 e 25, concluindo o texto, ele diz assim: porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. A Escritura verdadeiramente ensinada tem uma aptidão maravilhosa para despertar a consciência, para tocar o coração. Não apenas, isso não é pela honra da nossa religião, irmãos, não é simplesmente isso, mas pela honra do nosso próprio Deus, em que, quando os infiéis chegam, depois de terem dito, eles são loucos, dirão, essa religião é a verdadeira, porque redunda em adoração. O que é que nós estamos fazendo aqui? Adorando. Por que nós estamos adorando? Porque o Espírito nos fez compreender a palavra do Evangelho. Falar em línguas era soberba. Logo, naquele contexto, era buscar aplauso para si. Pregar a palavra com fidelidade é revelar a glória do Evangelho para a salvação do pecador, para que haja verdadeira adoração no meio da igreja. Edificação, convicção, conversão dos pecadores. O culto não é para ostentação de dons, mas para salvar almas, restaurar indivíduos, glorificar a Deus, e para isso é preciso haver entendimento. Como direi amém se eu não sei o que está sendo dito? Como darei graças a Deus se eu não sei o que está sendo pregado? Como haverá conversão se o Evangelho de Cristo não é claramente exposto? Essa é a glória da mensagem de Paulo. E esse é o objetivo de tudo que ele está dizendo, para que haja culto ao Senhor. O culto racional. O culto racional. Deixa eu encerrar dizendo aos irmãos, aquele presbítero voltou dessa reunião sem saber o que ele deveria fazer para resolver o problema financeiro dele. Provavelmente aquilo era, e certamente era, uma grande trapaça.
Mas vocês hoje saem daqui sabendo que tudo o que Deus lhes deu foi para que vocês adorassem a Deus com entendimento, com temor, e fugissem da soberba e da arrogância e vivessem para a glória de Deus. Amem o culto ao Senhor, onde a palavra é pregada com simplicidade e entendimento, porque no poder do Espírito é assim que Deus é exaltado. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz mais uma vez e sermos desafiados, ó Deus, a usar tudo o que nós temos para o serviço, Senhor, para a Tua glória, não meramente para o nosso próprio prazer. Mas acima de tudo, Senhor, que a pregação, que o cântico, que a oração, que a leitura conduza a igreja ao conhecimento do nosso Redentor, para que o Senhor seja adorado, a Tua igreja edificada e haja salvação no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.